Bom dia a todos. A gente vai falar na aula de hoje sobre matrizes determinantes de matrizes de ordem 2×2 e 3×3 e usar o teorema de Laplace para poder fazer determinante de qualquer ordem. Calcular cofatores e calcular o menor complementar também. Então, aqui nessa aula, matrizes, determinantes. O que é o determinante? O determinante ele só é válido para matrizes quadradas, tá, gente? Então, aqui a gente vai estudar um caso particular das matrizes quadradas. E toda matriz quadrada está associada ao número real. Esse número real é chamado de determinante. E ele é representado ou denotado por det de A ou duas barras. Então, se você tiver uma matriz, ela vai estar entre parênteses ou entre chaves. Se você fizer determinante, ela está entre duas barras, tá bom? Então, o primeiro exemplo é o trivial. Se for uma matriz 1×1, o determinante é o elemento que a compõe. Por exemplo, a matriz A, que tem o elemento 3 dentro da matriz, o determinante é 3. Não tem graça essa. Matrizes de ordem 2×2. Se a matriz A for de ordem 2, o determinante vai ser igual a essa regrinha. Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos de diagonal secundária. Isso é um exemplo. Então, tu tens aqui uma matriz genérica, 2×2. Então, você vai fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. A esse número está associado uma coisa chamada determinante. Então, aqui as figuras indicam que é a diagonal principal, que é a diagonal secundária, ok? O determinante ele está intimamente ligado com a matriz inversa. Então, o que acontece? Se o determinante de uma matriz for diferente de zero, então existe a matriz inversa. Eu vou denotar por A-1. E se o det for igual a zero, é porque, ao contrário, não existe a matriz inversa. Então, isso para resolver sistemas lineares usando a forma matricial, se resolve assim. Mas lá na frente vai aprender a fazer a resolução de sistemas lineares um pouquinho maiores. Beleza. Então, se eu pegar a matriz A dessa natureza aí e calcular o determinante. Então, o determinante é 2 vezes 1 menos 1 vezes 1, que vai dar 2 menos 1, que dá 1. Como o determinante foi diferente de zero, o que é que acontece? O det de A é diferente de zero, desculpa, então existe a inversa. Agora vamos atrás da inversa. Então, matrizes inversas. Se ela for de ordem 2×2, tá? Fique bem claro aqui, não vale para as outras. Essa aqui é o cálculo de ordem 2×2. Então, calculando a matriz inversa do exemplo anterior, eu vou representar a matriz inversa por A, B, C e D. Então, lá da aula anterior, se eu pegar uma matriz A e multiplicar pela matriz inversa, vai ter que dar identidade de ordem 2. Sendo que A é aquela que eu coloquei ainda agora, que é 2, 1, 1, e a matriz inversa A, B, C, D. E a matriz de identidade de ordem 2, os elementos da diagonal valem 1, o resto tudo 0. Ok? Essa matriz de identidade de ordem 2, ela faz o papel do número 1 nas multiplicações de matrizes, como eu falei na aula passada, na aula 1, tá bom? Beleza. E ela também vai ser uma base para o nosso R2. Então, ela é uma base para o nosso R2, que é a quarta aula, se faz agora. Fazendo a multiplicação, obtemos. Então, vamos lá. Se eu fizer linha e coluna, 2 vezes A, 2A, mais 1 vez C, C. 2 vezes B, 2B, 1 vezes D, D. E 1 vez A dá o A, mais 1 vez C dá C. 1 vezes B, B, mais 1 vezes D. Isso tem que dar igual a identidade. Aqui a gente vai igualar cada elemento correspondente com seus elementos.
usando as operações da aula anterior. Então, pela igualdade de matriz, obtemos dois sistemas lineares 2 por 2. A gente não aprendeu a fazer sistema linear teoricamente, né? Mas o 2 por 2 vocês já aprenderam lá no ensino fundamental, né? Então, 2A mais C é 1 e A mais C é 0. Eu sugiro que vocês refaçam depois essas contas para verificar se bate, tá ok? Se você descobrir um erro, você ganha R$10 no seu... Só mandar o Pix que eu mando, tá? Se tiver certo, se você tiver certo e eu errado. Fique bem claro. Beleza, então 2A mais C vale isso aqui e tá aqui. Encontrei. Não sei como é que você resolve... Deixa eu só desligar a câmera aqui. Eu não sei como é que você resolve o sistema linear, mas de qualquer maneira você vai ter que encontrar uma única resposta, se tiver, claro. Então a matriz aqui no caso vai ser o A vale 1, B menos 1, C menos 1 e D vale 2. Então a matriz inversa de A é essa aqui. Se eu pegar A e multiplicar por A menos 1, vai dar a matriz identidade. E vale a comutatividade, tá? Ou seja, se você pegar A menos 1 e multiplicar por A, também vai dar a identidade. Só vale a comutatividade nesse caso aqui. Beleza, só que de maneira geral, o que acontece? Se você tiver uma matriz A, que dispostas assim, ó, A, B, C, D, e o det dela for diferente de zero, então a matriz inversa ela vai ser dada da seguinte forma, ó. Então, para resolver a questão 2, você pode usar essa fórmula? Claro, fica mais fácil, tá? Se você quiser fazer todo aquele processo, você faz. Se você quiser problema para si, mas é melhor colocar logo essa daqui, né? Que é a inversa. O que aconteceu com a inversa? Os elementos da diagonal principal foram trocados. E os elementos da diagonal secundária ficaram o mesmo com o sinal trocado. E lembra que tem 1 sobre det. Então, quando eu multiplicar, vai ficar menos D sobre det, desculpa, D sobre det, menos B sobre det, menos C sobre det e A sobre det. Então, por exemplo, se meu det de 2, vai ficar D sobre 2, menos B sobre 2, menos C sobre 2 e A sobre 2. Deu para entender? Sim, Ok. professor. Positivo. Agora, aqui que tem um problema maior é a matrizes de ordem 3 por 3. Matrizes de ordem 3 por 3, a gente vai usar a regra de Sarri. Está escrito Sarros, mas fala Sarri, é francês, cara. Então, o que acontece? A matriz 3 por 3, você vai repetir as duas primeiras colunas dispostas nesse dispositivo aí, ó. E você vai multiplicar, deixa eu voltar aqui o slide, que eu já errei. Você vai multiplicar os elementos que estão na diagonal aqui principal. Esse sinal de mais, ele vai dizer o seguinte: conserva o sinal da multiplicação que deu. Então, se aqui você multiplicou esse A11, A22 e A33, e vamos supor que deu menos 20, você vai deixar o sinal menos 20. Deu para entender? A mesma coisa com as outras setinhas que estão no sentido positivo. E quando pegar no sentido negativo, o que significa? Você vai trocar o sinal da operação. Então, por exemplo, se você fez o A13, o A22 com o A31, fez a conta aqui e deu, por exemplo, menos 20, você vai trocar o sinal desse menos. Então, você vai colocar o sinal de mais. A gente vai ver isso melhor no exemplo aqui. Então, foi dada a matriz A, que ela é disposta com esses números aí seguindo o algoritmo de calcular, a regra de Sarri. O que é que a gente vai fazer? A gente vai repetir as duas primeiras colunas, ok? E vamos fazer as continhas agora. Então, 1 vezes 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Observa que eu conservei o sinal da resposta, da multiplicação. A mesma coisa aqui, 3 vezes 6 vezes menos 4 vai dar... Oi? Vai dar menos 72, ok? E aqui, 2 vezes 5 vezes 1 vai dar 10. Dispondo agora na diagonal secundária, ao contrário.
Então, se eu pegar pegar 5, menos 4 e menos... Desculpa, 5, 4 e menos 4, fazendo essa conta vai dar menos alguma coisa. Esse alguma coisa é 80. Só que aí eu tenho que trocar o sinal. Por isso que apareceu mais aqui. Deu para entender? 1 vezes 6 vezes 1 vai dar 6. Só que eu vou ter que usar o menos 6. E 2 vezes 3 menos 1 dá menos 6. Só que eu tenho que trocar o sinal, vai dar 6. Fazendo essas continhas aqui, vai dar 14. Qual é o significado desse det? É que, como ele foi diferente de zero, é que existe a matriz inversa de A. Agora, o cálculo da inversa já é um pouquinho mais complexo, tá bom? A gente pode fazer aí, existe um método indiano que é bem legal. Beleza, passando. Determinante. Menor complementar. Alô, vou ligar aí o microfone, por favor. Te amo muito. Vitor, você tá com Cadê o vídeo? o microfone ligado. Já pedi, desliguei aqui. Vamos se ligar, gente. Estamos na aula, né? Parece que não estamos, né? Alguns. Não, desliga o fone. Professor, tem um aniversário na casa do Vitor. Acho que deram os parabéns aí. Foi isso que aconteceu. Mas acho que já tirei ele também aqui já. Pronto. Big Brother eliminado, ó. Então, o menor complementar, ele vai servir para cálculo do det de ordens superiores a 3. Então, vamos entender o que ele é. Ele parece ser complexo, mas não é. Vou passar esse slide e fazer na prática. O cofator ou vai ser ele, ou vai ser o menor complementar, ou vai ser menos ele, por essa continha que tem aqui embaixo. Vamos explicar. Então, vamos calcular o menor complementar dessa matriz. Então, tu tens essa matriz. Então, eu quero calcular o menor complementar do elemento A31. O que é que significa? Eu vou eliminar a terceira linha, essa que está em vermelho, e eliminar a primeira coluna, restando uma matriz 2 por 2. Então, calculo o det dessa matriz que resulta aí. Então, calculando o det, 3 vezes 6, 18, menos 4 vezes 5, 20, vai dar menos 2. Então, essa resposta, menos 2, é o menor complementar. Agora, o cofator, você vai pegar o menos 1 elevado à ordem dele. Qual é a ordem dele? 3, 1. Só que 3 mais 1 dá 4, e 4 menos 1 elevado à quarta potência dá 1. Então, acabou sendo a mesma coisa, né? Parece ser uma coisa boba, mas vai resolver o nosso problema futuro aqui na frente. Com auxílio do conceito de cofator, daremos a definição de determinante. Alguém quer falar? Oi, professor. Desculpa, mas eu não entendi direito ainda o cofator. Você pode repetir? Cofator, vou voltar aqui. Eu vou deixar os slides, a aula vai ficar lá, essa aula aqui, tanto gravada quanto a parte escrita. Então, o que é o cofator? Você pode, aqui no caso eu escolhi um, que é achar o cofator do elemento A31. Ou seja, o elemento que está na terceira linha e primeira coluna. Então, vou ter que eliminar quem está na primeira coluna e terceira linha. Tá ok? Deu para entender? Restou esse de preto aí. Então, esse de preto vai formar uma outra matriz 2 por 2. Você reduziu a ordem. Esse que é o menor complementar. Então, esse Dzão aqui é chamado de determinante do menor complementar. Então, você faz... Wendel? Professor, e no caso se fosse a coluna e a linha do meio, a gente pegaria só os números das pontas? Tinha que isso.
tinha que eliminar. Muito bem, é isso mesmo. Então, se eu Obrigado. pegasse o elemento, por exemplo, o menor complementar do elemento A dos dois, você eliminaria a segunda linha e a segunda coluna. Aí o que sobrasse formaria uma matriz 2x2. Deu para entender? Faltou eu fazer um desse aí, não foi? Deu sim, professor. Deu para entender? Quem perguntou antes? Esqueci. Fui eu, professor, mas deu para entender sim. Deu para entender? Sim. Então, ele que vai pedir aqui, no caso eu pedi desse A31, né? Mas pode ser qualquer um, tá bom? Então, o cofator, ele ou é o menor complementar ou é menos o menor complementar pela essa continha aqui que a gente faz. Agora, aqui que está o problema. Então, o teorema de Laplace é essa conta aí. Vamos entender essa conta através desse slide. Para calcular o determinante, não precisamos necessariamente dos termos da primeira linha ou primeira coluna e seus cofatores. Qualquer linha ou qualquer coluna e seus cofatores permite um cálculo. Permite o cálculo. O recomendável é que, para calcular o determinante, você vai pegar a linha que tem maior quantidade de zeros ou a coluna que tem a maior quantidade de zeros. Vamos ver através do exemplo. Então, eu tenho esse exemplo. Sem fazer muita conta, eu tenho que começar por que linha ou coluna? Primeira coluna, professor. A11. Pois é, mas eu tenho que andar, porque o A11, ele se refere à primeira linha ou à primeira coluna, mas aí, no caso, eu vou ter que fazer pela linha ou pela coluna? Pela coluna. Deu para entender? Então, é isso que a gente tem que ter em mente naquela fórmula do slide anterior. Então, vamos lá, continuando. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Então, vou começar pelo 3. Então, vai ficar 3. O que aconteceu aí? Esse A11, ele vai eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Vai sobrar uma matriz 3x3, que teoricamente a gente já usa a regra de Sarri, a regra anterior. Ok? Para baixo agora. 0, 2, 1. Para baixo agora. 0, 3, 1. Para baixo agora. 0, 4, 1. Deu para entender? Só que como tudo aqui é 0, vai sobrar só 3 vezes o A11. Aí quem é o A11? Então vai ficar 3. Lembrando que o A11, ele é o cofator. Ok? Só essa matriz que sobrou aqui é o menor complementar. E quando tem esse menos 1 elevado à ordem dele, que no caso é 11, 1 mais 1, isso aqui já é o cofator, tá bom? Então essa aqui não tem que prestar atenção para não fazer confusão nas contas. Beleza. Aí aqui é só fazer as contas. Por isso que eu falei, façam depois para ver se realmente bate as contas. Se não bater, você vai ganhar R$10 do Pix. Ok? Então, fazendo a conta, dá esse número bonitão. Apesar dela ser grandona, mas ela existe uma inversa. Aí um cálculo computacional já é outros 500, tá? Depois a gente aprende uma ferramenta computacional aí para vocês que estão... Tem ICC, né, você, né? É mais linguagem de programação ou não? O professor vai dar ainda. A linguagem vai ser C++, mas ele vai dar ainda o conceito de laço, de... Beleza. Vamos lá. O teorema de Laplace, continuando, fazendo exemplo 2. Agora o exemplo 2, por onde eu começo? A terceira linha. Pela terceira linha. Então, lá naquele exemplo 1, eu fui pela coluna. Agora não, eu vou pela linha. Né? Então, vamos lá, fazendo as contas. Então, eu vou começar 3 vezes o A31. Esse A31 é a ordem dele, tá? Ele está na terceira linha e primeira coluna. Mais 0 vezes mais
0 vezes mais 2 vezes A34. Então, aqui tem 2 que zera e vai sobrar seus outros 2. Dá trabalho, percebeu? Então, essa questão aqui é a quinta questão, bom? Da lista. Então, olha lá. Vou fazer primeiro esse 3 vezes A31. O A31 é tudo isso que apareceu depois do 3 aqui, nessa segunda linha, bom? Mais 2 vezes o cofator desse elemento. Aí aqui é conta, né, amigo? O raciocínio já acabou há muito tempo, que é conta. Então, fazendo as continhas, repeti aqui, fiz aqui. O determinante desse cara dá menos 48. E o determinante desse outro dá 16. Fazendo as contas, dá 144 negativo. Menos 32, que dá menos 176. Ok? Propriedade determinante vai ser importante para a gente calcular determinantes. O determinante de det é indiferente se for calcular o determinante de A transposto. Bom? O determinante de K é um número vezes A, é igual a K elevado a N vezes det de A, onde N é a ordem da matriz. Então, a matriz pode ser de ordem 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, porque ela tem que ser quadrada, tá bom? E aqui o teorema de Binet, né? O teorema de Binet, ele diz assim, que o det de A vezes B, você vai fazer o det de A vezes det de B. É o teorema de Binet. E, por consequência do teorema de Binet, temos a da inversa. Se eu pegar o det de A e o det de A menos 1, isso vai dar... Eu já passei aqui, mas era para ter colocado bem aqui. Isso vai ser det de A vezes det de A menos 1, pelo teorema anterior, teorema de Binet. Só que eu sei que A vezes A menos 1 dá matriz identidade. E a matriz identidade, de qualquer ordem, sempre o det dela vai dar 1. Seja ela a matriz 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. A gente vai descobrir que essa matriz identidade é a base canônica do Rn. Então, se você tiver no R2, a I2 é a base canônica do R2. Se você tiver no I3, no R3, esse I3 é a base canônica do R3. E assim vai. Se você tiver no R1000, a I1000 é a base canônica do R1000. Okay? Essas são as referências.